Boa noite, a paz do Senhor para todos, que Deus possa abençoar a tua vida grandemente neste dia, amém? Eu tenho a certeza que você passou um dia abençoado com a sua família, né? Agora é um momento que você vai ouvir a palavra do Senhor. Deus, Ele é tão maravilhoso que nos deu fôlego de vida nesse dia e nos trouxe nesta noite para realizar um grande culto online. E que você possa, em nome de Jesus, ouvir a palavra e ser liberto nesta noite. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não existe outro caminho. Então o Senhor Jesus, Ele está aqui para nos abençoar. E é através da sua palavra que nós vamos conhecer a verdade, o caminho que é do Senhor Jesus. Amém, querido? Eu vou estar fazendo uma oração antes da palavra do Senhor, antes dos louvores maravilhosos.
que vai ser cantado, entoado aqui nesta noite para alegrar o seu coração. Vamos juntos orarmos e agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida nesta noite, amém? Soberano Deus e Altíssimo Pai, neste momento, Senhor, nós colocamos a nossa vida nas suas mãos, em agradecimento a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelo fôlego de vida, pela saúde, Senhor, por ter guardado as nossas famílias. Jesus amado, que o Senhor possa estar conosco a cada momento. Meu Pai amado, eu sei, meu Pai, que a Tua palavra diz que o Senhor Jesus é o caminho perfeito, é o caminho, Jesus amado, que nós não devemos sair dele, mas devemos a cada dia estar na presença do Senhor. E a Tua palavra também diz, Senhor, que ela liberta, ela cura, ela restaura, ela renova, ela repreende, meu Pai, toda angústia e toda tristeza. Meu Pai, aquele que perdeu um ente querido, Jesus amado, nesse Covid, que o Senhor Jesus entra, meu Pai, na mente e no coração dessa pessoa, Jesus trazendo, Jesus amado, a paz. Oh meu Deus, eu sei que não é fácil, mas o Senhor Jesus é conosco, o Senhor é o nosso alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então nós sabemos, meu Pai, que o Senhor pode, meu Deus, todas as coisas. Fica conosco, Senhor, continua conosco nesta palavra maravilhosa que daqui a pouco vai ser falada, Senhor, de Ti, diretamente do trono da graça. E que o Senhor fica conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fica aí, querido, assista, louva, engrandece o nome do Senhor, porque Ele vai abençoar a tua vida grandemente, em nome de Jesus, amém? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei
tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, abraça-me e ouve o meu clamor. Fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como vendaval
Sopra, Espírito Santo. Oh, sopra neste lar, Espírito Santo. Espírito, sopra a tua vida. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito, e visita os teus filhos. Trazendo vida, trazendo vida. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder, sopra em meu viver, e faz teu querer, e faz teu querer em mim. Como vendaval, como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Aleluia. Oh, aleluia. Santo Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Mais um domingo aqui na presença do Pai, na casa do Eterno. E hoje um domingo muito especial. Celebramos o domingo de Páscoa, um dia onde nós comemoramos muito especial com toda a nossa família. Comemoramos e celebramos a ressurreição de Cristo. E a Páscoa também nos dá o direito de celebrarmos a nossa liberdade, né? Foi quando o povo de Israel
celebrou a Páscoa quando eles estavam para ser liberados do Egito. Celebramos a Páscoa quando Cristo estava para ser crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. E hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui para celebrarmos a Páscoa juntamente com toda a nossa família, com toda a igreja de Cristo. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês nesse domingo uma palavra que está no meu coração. Hoje, pelo decreto pela nova lei que está dando o direito das igrejas continuarem com as suas portas abertas e também com o público presencial. Muitas igrejas já estão com as suas portas abertas, com o público, com os irmãos já presencial, mas nós aqui da Ark Church decidimos ainda hoje fazer o nosso culto online, e eu creio que na próxima quarta-feira nós vamos estar aqui presente com a igreja online, com a igreja presencial e também o nosso culto online. Mas durante essa semana nós vamos divulgando pela nossa rede social, através do WhatsApp, do Instagram, o que nós vamos fazer no próximo culto, que será na quarta-feira. Mas enquanto isso, você prepare a sua família. Este é um ambiente maravilhoso, a sua casa, para você estar recebendo a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 25 e também o 24. Eu quero falar aqui nessa noite, através dessa palavra, sobre um tema: o cuidado de Deus. Não tem coisa mais preciosa para as nossas vidas nesse tempo do que sermos cuidados por Deus. E esse texto tem uma base maravilhosa para a gente poder falar aqui nessa noite sobre esse tema. O versículo 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela sua vida, quanto que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançado no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu quero contar uma história, uma parábola, para a introdução desta mensagem. Existia um velho chinês, um cientista, e este velho chinês, ele faz uma experiência. Ele pega 3 copos e em cada um desses copos ele coloca uma pequena porção de arroz. E todos os dias ele colocava uma porção de água e liberava uma palavra em cada semente. A história diz que a primeira semente que ele regava diariamente, ele dizia palavras de amor, palavras saudáveis e palavras de esperança. A segunda semente que ele regava, ele dizia palavras de ódio, palavras de medo, e sempre lançava uma palavra de maldição. E a terceira porção de semente, ele regava diariamente, mas simplesmente ele a ignorava. E passando alguns dias, ele percebeu que a semente que ele ignorava, ela apodreceu, ficando totalmente mofada. A segunda semente, a que ele lançava a palavra de ódio, de medo e amaldiçoava,
ela ficou uma semente encruada, sem perspectiva de vida alguma. E a semente que ele lançava a palavra de amor, de esperança, se tornou com um aspecto bonito e transmitia vida. Com essa história, eu quero iniciar esta palavra de hoje, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E a pergunta que eu te faço é: o que você está permitindo regar a sua vida nestes dias maus que estamos passando? Existem muitas palavras de amor, muitas palavras de esperança, muitas palavras de otimismo, mas também existem muitas palavras de ódio, de medo. O que nós estamos permitindo que regue as nossas vidas nesses dias maus? Vamos observar o texto que nós lemos. O versículo 25 do capítulo 6 de Mateus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O verso 26, ele diz: observe as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não vale vocês muito mais do que as aves do céu? Queridos, isso é comprovado cientificamente, que todos os pássaros, às 5 horas da manhã, todos, sem exceção, eles já estão acordados. O texto de Mateus 6, 25, ele diz para nós não andarmos ansiosos pela vida. Só que isso é quase que impossível de, nesse tempo que estamos vivendo, as pessoas não viverem debaixo de uma pressão, ansiosos, preocupados. Humanamente falando, isso é impossível hoje você encontrar uma pessoa na rua sem que ela não tenha um pouco de preocupação e ansiedade por alguma coisa que está acontecendo, ou preocupado por algo que ainda vai acontecer. E por esse motivo, as pessoas que vivem dessa maneira, eles não conseguem ter uma boa noite de sono, uma boa noite de sono despreocupado, eles sempre vão estar preocupados com alguma coisa. E no momento em que é para levantar de madrugada, para levantar mais cedo, assim como os pássaros, que sem exceção, todos às 5 horas da manhã, já estão de pé. As pessoas que não conseguem ter uma boa noite de sono, por causa da ansiedade e do medo, eles não conseguem levantar pela manhã, e adorar o único que merece a adoração, que é o nosso Deus. Os pássaros, todavia, no versículo 26 diz assim: eles não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiro. Ou seja, eles não têm preocupação, eles não têm ansiedade, eles não têm medo. Quando eles vão para repousar, eles reposam, dormem, descansam, sem se preocupar. Mas às 5 da manhã, eles estão de pé. Para quê? Eles estão acordados para celebrar ao Criador, para adorar ao Criador, por mais um dia, por mais uma manhã que está raiando o sol. E isso é maravilhoso, porque a palavra do Senhor diz no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 8, que Deus ele planta um jardim no Éden, e Deus ele põe o homem para morar no jardim. Olha que coisa maravilhosa, olha o propósito de Deus. Porque que Deus, através da sua palavra em Mateus 6, 25, diz para não andarmos ansiosos e preocupados, porque essas coisas impedem de Deus cumprir o propósito dele na nossa vida. Então em Gênesis 2:8 ele diz assim: planta Deus um jardim no Éden, e Deus ele põe o homem no jardim. Agora, por que que Deus põe o homem no jardim? Qual o propósito de Deus colocar o homem no jardim? Havia um propósito nisso, e o propósito era a adoração. Uma das coisas que a igreja tem feito hoje, nesses dias maus que estamos atravessando, é aprender a adorar a Deus.
Porque hoje nós vemos uma igreja se curvando, nós vemos uma igreja se colocando de joelho, nós vemos uma igreja reconhecendo a autoridade de Deus sobre a sua vida. Há tempos atrás o que nós vimos era uma igreja soberba, era uma igreja arrogante, pessoas que saíam da miséria em tão pouco tempo estavam ricos e poderosos. E essas pessoas não tinham um princípio de humildade, humilhavam as pessoas. Quantas canções cantores não escreveram nesse período em que saíram do anonimato e cresceram tão rapidamente, e aquelas canções falando de ódio, não tinha a essência da adoração, queridos. Deus, Ele não cria o homem para ser soberbo. Deus não cria o homem para ele exaltar e a soberba invadir o coração do homem e o homem deixe de adorar a Deus. Os pássaros, eles não semeiam, eles não ceifam, eles não têm depósito para depositar os seus alimentos, mas a humildade sempre prevalece. Por isso que todas as manhãs, às 5 da manhã, eles estão de pé, eles estão acordados para adorar a Deus. E olha só o que a palavra do Senhor diz, que Deus contudo sustenta eles diariamente. Você não vê pássaros morrerem de fome, você não vê pássaros morrerem de sede. Por quê? Porque Deus sustenta eles diariamente. E por que Deus sustenta? Porque existe uma adoração verdadeira. Então a igreja, por um período de tempo, deixou de adorar Deus para viver a sua soberba, mas as coisas estão mudando. Esses dias maus que a igreja está vivendo na terra, está mudando. Nós vemos uma igreja adorando, nós vemos uma igreja se rendendo nas ruas das cidades, dos estados, das nações. As igrejas se colocando de joelho nas praças públicas, e não é para adorar a outro a não ser Deus. Não adoramos a homens, não adoramos a Deus, e a nossa adoração tem que ser a Deus, somente a Ele. E nós estamos vendo isso. Agora, Deus, Ele planta o jardim, coloca o homem no jardim com um propósito de adoração. E quando nós adoramos a Deus de verdade, Deus, Ele tem compromisso de nos sustentar na presença dEle. Por isso que em Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz que enquanto o homem estava no jardim, Deus, Ele aparecia na variação do dia, ou seja, na virada do dia. Todos os dias Deus, Ele aparecia no jardim. Por que Deus aparecia no jardim? Porque lá estava o homem, aonde Deus colocou no jardim que Ele plantou, para adorar ao Senhor. E não era o homem que entregava adoração a Deus, era Deus que buscava a adoração do homem no jardim. Por isso que a Bíblia diz em Gênesis 3:8, que na variação do dia, Deus aparecia para o homem. O que Deus vinha fazer no jardim? Deus vinha no jardim porque o homem estava lá adorando a Deus, então Deus vinha para receber a adoração do homem e suprir as suas necessidades. Olha que coisa interessante, o que atraía Deus todos os dias na variação do dia ao jardim, era a adoração do homem. Ele vinha para buscar a adoração do homem. E é tão interessante que Isaías no capítulo 43, versículo 21, ele diz assim: ao povo que formei para mim, para celebrar e adorar o meu nome. Deus estava dizendo: eu formei um povo para mim. Eu formei um povo para mim. Para quê? Para celebrar a mim, para adorar o meu nome. Então, igreja, não vamos mais reclamar da situação em que nós, igreja, estamos vivendo. Nós sabemos que Deus, Ele não castiga o seu povo, Deus não castiga a sua igreja, mas Deus ensina o seu povo, Deus ensina a sua igreja. E nós estamos sendo ensinados por Deus. Nós estamos sendo ensinados, a igreja está sendo ensinada pelo Espírito Santo. Deus, Ele tem amor. Aliás, Deus, Ele não tem amor, Deus, Ele é amor. E o amor não pode castigar, mas o amor pode ensinar. Então Deus nos ensina nesses dias que nós estamos vivendo, a sermos adoradores. Por isso que Jesus, Ele disse para aquela mulher samaritana: Deus procura uma adoração, mas uma adoração verdadeira. Deus procura adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. A adoração não pode ser apenas da minha boca para fora. A adoração a Deus precisa estar sendo verdadeiro dentro de mim.
sendo verdadeiro diante de você, para que Deus possa receber e Ele possa entender que nós estamos sendo ensinados por Ele nessa terra. Agora observe isso, enquanto o homem estava no jardim, servindo a Deus e adorando a Deus como Deus o havia determinado, Deus ele vinha na variação do dia, todos os dias, para buscar a adoração do homem. Agora olha só, Deus não planta nada nessa terra se não tiver um propósito. Quando o homem foi expulso do jardim, Deus nunca mais voltou no jardim. Por quê? Porque não tinha mais motivo para Deus voltar no jardim. Observe, querido, que Deus, quando o homem é expulso do jardim, lá do Éden, Deus não volta mais na variação do dia. Então por que Deus vinha? Porque ali existia alguém que adorava a Deus de verdade. Quando ele foi expulso, Deus não voltou mais. Sabe por que Deus não voltou mais? Porque Deus não vem em lugares vazios. Deus não pode habitar em lugares vazios. A terra, por mais bonita que seja, a sua casa, a sua cidade, o seu estado, a nação, por mais bonita que seja, se não tiver uma verdadeira adoração ao Deus, a Yeshua e a Mashiach, ele não volta, ele não vem para visitar o seu povo. Ele não vem para visitar o seu povo. Ontem, na live da Rede Chosen, a Larissa, ela ministrou algo tremendo, que enquanto Salomão estava terminando o templo, eles começaram uma adoração sincera a Deus. E Deus, quando viu a adoração sincera daquele povo, Deus veio e cobriu aquele templo com a sua glória. O que Deus está ensinando para nós, igreja, nesses dias, é que nós possamos entregar uma adoração verdadeira, porque Ele vai cobrir essa terra chamada Brasil com a sua glória. Ele vai cobrir essa igreja brasileira com a sua glória. E se você está agora aí diante desse vídeo, se prepara, porque você é a igreja de Cristo para esse tempo, para você receber a glória dele. Amém, queridos? Deus não vai descer se não tiver propósito. Quando Deus expulsa o homem, ele não visita mais o jardim. Por isso que a palavra do Senhor diz que ele coloca o portão na entrada do Éden e nunca mais voltou. Ele colocou os anjos na entrada do portão e ele não volta mais no Éden, porque não tinha mais por que ele voltar ali. Não tinha mais o homem para adorar a ele. Antes ele tinha prazer de vir para buscar adoração, agora ele não vem mais. Assim, querido, como os pássaros, nós que temos que dar a nossa adoração para ele receber. Os pássaros, ao despertar às 5 da manhã, não é Deus que vem, mas é os pássaros que vão e entrega adoração a Deus. Assim somos nós, a igreja. Nós precisamos entregar nossa adoração a Deus. E os que vivos estão nessa terra, querida, nós precisamos compreender que nesse período de crise, os vivos que estão nessa terra, nós precisamos compreender que nesse período de crise, nós temos que entregar a nossa adoração sincera ao Eterno. Agora olha o versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto o vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, que não trabalham e nem fiam. Olha só isso daqui, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você sabe o que quer dizer um côvado? Se você olhar aqui do seu cotovelo a essa ponta do seu dedo mindinho, isso daqui é um côvado. O Senhor estava dizendo, as suas ansiedades, as suas preocupações e os seus medos não pode acrescentar um côvado, ou seja, meio passo, nada na sua vida. Portanto, querido, você que me assiste, você que me ouve, lance as suas preocupações e ansiedades diante de Deus. Ele tem cuidado de vocês, Ele tem cuidado da sua igreja, Ele tem cuidado de nós. A porta do Éden se fechou. Deus não via mais para receber a adoração do homem no Éden, porque agora era o homem que tinha que entregar sua adoração a Deus, assim como os pássaros. Mas 2020 anos se passaram, e uma porta se abriu, chamada graça. E essa porta se abriu, sabe para quê? Para se cumprir o que Isaías 43, 21 está dizendo: o povo que eu formei para mim,
possa celebrar e me adorar o meu nome. O povo que eu criei possa ter a liberdade de celebrar e adorar o meu nome. Essa porta chamada graça se abriu e ela está escancarada. Por isso que Apocalipse 3:8 diz: eis que diante de ti eu coloquei uma porta aberta e ninguém pode fechar. A graça é a porta aberta, a graça está com a porta escancarada. Vamos entrar por essa porta, vamos entregar a nossa adoração ao Senhor. Ele não vem mais para receber, mas nós vamos até Ele para entregar a nossa adoração. E quando nós entregamos a nossa adoração, nós não precisamos andar ansiosos, não precisamos andar preocupados. Sabe por quê? Porque assim como os pássaros sabem que durante aquele dia vai haver comida, vai haver bebida e vai haver vestimenta, nós temos essa certeza também, porque é Deus que cuida da sua igreja na terra. Você nunca viu um pássaro? Você nunca viu um pássaro tendo necessidade de roupa? Eles nascem, eles crescem, e as suas penas, que são as suas vestimentas, elas crescem gradativamente. Assim como Deus fazia com o povo de Israel, Deus faz com os pássaros. Deus pode fazer isso com a sua igreja também. Amém, queridos? Veja, o versículo 28 diz: não ande ansiosos quanto às suas vestimentas, considerai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam. Olha aqui para mim, você já viu como os lírios dos campos se vestem? Os lírios dos campos, eles não têm remendo nas suas folhas, eles não têm remendo naquilo que Deus criou. E olha que coisa linda, a palavra diz que no versículo 29, que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, ou em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. É maravilhoso isso, gente. Por isso que nós precisamos somente adorar a Deus, não adorar da boca para fora, não adorar com o coração, mas adorar com a nossa vida, adorar com as nossas atitudes, adorar em tudo que nós fazemos, porque o tempo de Deus ensinar a igreja chegou. Ora, se Deus veste a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançado no fogo ou no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O Senhor está nos dando uma repreensão aqui como igreja, para nos ensinar a praticar o nosso princípio de fé. Nós temos um princípio, a igreja ela tem um princípio chamado fé. A igreja ela nasceu debaixo de muitas batalhas, e é debaixo de muitas batalhas que a igreja vai viver, é debaixo de muitas batalhas que a igreja vai prevalecer, e nós vamos sobressair, querido, porque a vitória, ela só consegue manifestar na vida de alguém que venceu aquela batalha, quando eles praticam a sua atitude de fé. Então ele está dizendo: tenha fé, homens, tenha fé, mulheres, vamos acreditar e vamos entregar as nossas ansiedades diante do Senhor. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que nós vamos comer, beber, ou o que vamos vestir, porque essas coisas os gentios procuram, mas o nosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Nós estamos vivendo dias sim de muita fome na terra, fome de comida, fome de bebida, mas nós estamos vivendo uma fome maior, que é a fome da palavra de Deus, querido. Eu sei que se nós nos unirmos, ninguém passará fome nessa terra. Eu estou dizendo fome de comida. Se nós fizermos como a igreja primitiva fazia, de dividir o pouco que temos com os nossos irmãos, Deus ele nunca deixará de nos honrar, nunca, jamais. Agora, se continuarmos sendo egoístas, praticando o egoísmo, eu cuido da minha vida e você cuida da sua, essa igreja, ela está muito longe de ser a igreja de Cristo. A igreja, ela nasceu debaixo de um princípio, e esse princípio precisa prevalecer. Os tempos são outro, nós vivemos um outro tempo, os tempos são outro, vivemos outro tempo, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele não vai trabalhar em cima daquilo que eu acho, mas Ele vai trabalhar sempre debaixo daquilo que é o propósito dEle. O jardim do Éden continuou sendo o jardim do Éden, mas não tinha mais motivo de Deus descer ali,
porque não tinha mais homem para adorar. A porta da graça se abriu, nós precisamos entregar nossa adoração para Ele. Mas vamos servir a Deus e vamos entregar nossa adoração como igreja. Deixa de ser egoísta, querido. O Senhor está ensinando a igreja, né, brasileira a parar de ser egoísta. Nós vemos pessoas sofrendo, pessoas passando necessidade, mas não temos coragem, capacidade de estender a mão para ajudar aquela pessoa. Por quê? Porque nós estamos ansiosos, estamos preocupados com o que é a nossa vida. O que nós vamos vestir, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber. Então deixa a ansiedade, deixa o egoísmo, deixa o medo de lado, porque o que Deus quer de nós é que nós busque primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. E eu finalizo essa palavra dizendo: basta a cada dia o seu próprio mal. O que você está vivendo hoje, viva com intensidade na presença de Deus. O que nós estamos vivendo hoje, igreja, vamos viver com intensidade. O mal desse dia, Deus está dizendo, nós vamos vencer. Cristo, Ele declara uma palavra poderosa, dizendo para nós ter bom ânimo. No mundo teremos aflições, mas Ele diz, eu venci o mundo. As aflições aqui na terra, elas virão para nos ensinar, mas Ele disse, tenha bom ânimo, Ele venceu. Então eu quero deixar essa palavra ao coração da igreja, ao coração dos filhos, para que você possa refletir. Não vale a pena nós estarmos preocupados e ansiosos. Não vale a pena nós estarmos com medo. Não vale a pena nós ficarmos habitolados em informações negativas, mas vale a pena a gente viver a esperança, a expectativa e acima de tudo a fé. Que nesse domingo de Páscoa, creio que você passou um dia maravilhoso com a sua família, com seus irmãos, mas que esse domingo de Páscoa seja o domingo da sua libertação, que você libere ou celebre ao Senhor com todo o teu coração por essa libertação. Ele não vem, mas Ele espera a nossa adoração, e quando nós liberamos a nossa adoração, o que Ele nos entrega é algo maravilhoso, a cura, a restauração e a restituição. Seja abençoado nesse domingo, você, a sua casa e a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que o Espírito Santo possa renovar você a cada manhã, em nome de Jesus. Um beijo, queridos, Shalom Adonai, e até o próximo culto, se Deus assim nos permitir. Amém. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou
aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor.
de louvor. Amém. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Vamos lá. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né, querido, que o Senhor trouxe para nós nesta noite. Afirme-se, se alicerce na palavra, porque é ela que liberta, amém? Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente, abençoar a tua família, terminar esse final de noite aí, abençoado com a sua família, depois dessa palavra tremenda, destes louvores maravilhosos que o Senhor Jesus trouxe nesta noite, amém? Continua com a sua fé no Senhor Jesus, acredita nele, confia nele, só ele pode todas as coisas, amém, querido? Que Deus abençoe a tua vida. Eu estou morrendo de saudade de vocês, e eu tenho a certeza que vocês também estão com saudade de estar no templo, adorando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus, amém? Fica firme, traz a sua família para a casa do Senhor, esse é o caminho, essa é a verdade, que é a palavra de Deus, amém? Então venha com a sua família, logo em breve vamos estar juntos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Fica com Deus, vamos orar a oração do Pai Nosso, e que Deus possa abençoar a tua vida. Coloque as suas mãos sobre as minhas mãos, e vamos estar orando e agradecimento a Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livram do mal, porque o teu reino é o poder e a glória para todo sempre. Amém, queridos. Deus abençoa a tua vida. Beijo no teu coração. Fica com Deus e Deus abençoa a tua vida em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, shalom a todos, que bom estar mais uma vez aqui com vocês neste momento. E agora eu quero deixar aqui uma pequena palavra sobre ofertas com vocês, amém? Diz assim em Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Igreja do Senhor, nós lemos aqui provérbios e são nada mais do que conselhos para a igreja, né? E nesse tempo que nós estamos vivendo, tempos de escassez, mas o Senhor diz a nós que nós temos que honrá-lo com todos os nossos recursos, com as nossas primícias. Isso também é um exercício de fé que nós temos que fazer. Vivemos tempos difíceis, mas nós temos que ser supridos em todos os sentidos. Vocês sabem que nós estamos com a igreja fechada para cultos, mas os nossos compromissos não param, os nossos planejamentos e projetos não param. Eu louvo a Deus porque tudo está se encaminhando, a gente está dando andamento à expansão da IARC em Nova Independência, logo mais estaremos naquela cidade também. E eu peço a você que contribua, mesmo nesse momento que nós estamos isolados, mas faça aí a sua transferência aqui embaixo no vídeo. Vai estar todos os dados necessários para você fazer, contribuir, seja por transferência bancária, por depósito. Então eu peço a você que nos ajude nesse momento com os recursos, que nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos, estaremos sempre juntos. Deixa essa palavra no seu coração, a semeadura, a lei da semeadura, essa não falha, meus irmãos. Tenha fé, nós vamos passar esse momento, nos ajude a honrar os nossos compromissos, você que sempre está conosco, você que é fiel, nesse momento, mais ainda, vamos exercitar a nossa fé, que o Senhor se agrada disso, vamos honrá-lo com as nossas primícias e com todos os recursos, e eu tenho certeza que iremos viver algo sobrenatural da parte de Deus, nesse sentido também. Deus abençoe a todos, até a próxima, se Deus quiser.